O sol da manhã, ainda tímido, espreitava por entre as folhas densas das bananeiras, lançando raios dourados sobre a vasta plantação que se estendia a perder de vista. Era ali, naquele cenário de beleza natural e trabalho árduo, que a jovem Elara passava seus dias. Seus olhos, de um castanho profundo, carregavam a melancolia inerente à sua condição de escrava, mas também um brilho de esperança e uma força silenciosa que poucos notavam. A plantação, próspera e vasta, era um universo em si, com seus ritmos ditados pelo nascer e pôr do sol, e pela vontade inquestionável dos seus senhores. Elara não estava sozinha em sua jornada. Sua vida, embora marcada pela opressão, era inundada pelo amor de sua família. Seus pais, fortes e resilientes, eram o pilar de sua existência. O pai, um homem de poucas palavras, mas de um olhar terno que dizia mais do que qualquer discurso, ensinava-lhe a dureza e a beleza da terra. A mãe, com suas mãos calejadas e seu canto suave, tecia a esperança em cada refeição, em cada carinho, em cada história contada ao pé do fogo. E havia Kael, seu irmão mais novo, um menino de olhos curiosos e riso fácil, cuja inocência era um bálsamo para as almas cansadas. Juntos, formavam um pequeno refúgio de afeto em meio à crueldade do mundo. Eles sonhavam, em segredo, com um dia em que as correntes não mais os prenderiam, em que a liberdade seria mais do que uma palavra sussurrada ao vento. Nos raros momentos de descanso, sob a sombra de uma mangueira antiga, Elara e sua família encontravam pequenas alegrias que a opressão não podia roubar. Kael corria descalço pela grama, suas risadas ecoando enquanto Elara e seus pais observavam, um sorriso discreto nos lábios. A mãe de Elara, com um pedaço de tecido e linha, criava pequenos enfeites, lembretes silenciosos de uma beleza que persistia. O pai, com um pedaço de madeira, esculpia figuras de animais, contando histórias antigas sobre a floresta e os espíritos que a habitavam. Eram instantes fugazes, mas que alimentavam a alma, pequenos atos de resistência contra a desumanização, lembrando-os de sua própria humanidade. A resistência não era em atos grandiosos, mas na manutenção da dignidade, no amor que os unia, na esperança que ardiam em seus corações. No entanto, pairando sobre a plantação como uma sombra ameaçadora, estava o feitor, um homem cujo nome, Barão, era pronunciado com um misto de medo e repulsa. Barão era a personificação da tirania, um homem de semblante carrancudo e olhos frios, cuja crueldade não conhecia limites. Seus chicotes e gritos eram a trilha sonora diária da plantação, e sua presença um lembrete constante da fragilidade da vida dos escravos. Ele era o braço direito do proprietário, um homem invisível, e Barão exercia seu poder com um sadismo que parecia brotar de um poço sem fundo de maldade. Para Elara, ele era a encarnação do mal, a face visível da opressão que esmagava seu povo. O amor de Elara por sua família era a força motriz de sua existência. Ela os protegeria a qualquer custo, mesmo que isso significasse absorver mais chicotadas, trabalhar mais horas, suportar mais humilhações. Seus olhos seguiam Kael com uma vigilância constante. Seu coração apertava a cada vez que via o cansaço no rosto de seus pais. Eles eram seu mundo, sua razão para suportar, para sonhar com um futuro melhor. Ela fantasiava em um dia em que pudesse levá-los para longe daquele lugar, para um lugar onde pudessem ser livres, onde Kael pudesse crescer sem o medo nos olhos, onde seus pais pudessem envelhecer em paz. Essa esperança, esse amor, era o que a mantinha de pé. Um dia, porém, a frágil paz que Elara e sua família haviam construído foi estilhaçada. Kael, em sua inocência infantil, tropeçou e derrubou uma cesta de frutas que o feitor havia ordenado que fosse levada para a casa grande. As frutas se espalharam pelo chão em um tapete colorido.
algumas amassadas, outras rolando para longe. O menino, assustado, olhou para o feitor com os olhos arregalados de pavor. Barão, que já vinha observando a família de Elara com um ressentimento crescente, talvez pela união que eles demonstravam, um desafio silencioso à sua autoridade, viu no incidente a oportunidade perfeita para reafirmar seu poder. Seu rosto se contorceu em uma carranca ainda mais sombria, e um brilho perigoso acendeu em seus olhos. O incidente, tão pequeno e insignificante, desencadeou uma fúria desproporcional. A plantação, antes um lugar de trabalho árduo, mas com seus momentos de silêncio e esperança, transformou-se subitamente em um palco para uma tragédia iminente. O ar ficou pesado, carregado de uma tensão palpável. Os outros escravos sentiram a mudança, o presságio de algo terrível se aproximando. Elara sentiu um arrepio na espinha, um pressentimento sombrio apertando seu peito. Ela olhou para Kael, que tremia de medo, e depois para seus pais, cujos rostos, antes serenos, agora refletiam uma preocupação profunda. O feitor, com um sorriso cruel nos lábios, ergueu o chicote, e o som sibilante cortou o ar, anunciando que a calma havia sido quebrada e que a tempestade estava prestes a desabar. A noite caiu sobre a plantação como um manto pesado, mas não trouxe o costumeiro alívio do dia. Em vez disso, a escuridão parecia amplificar o terror que se instalara. O incidente da cesta derrubada havia sido apenas o prelúdio. O feitor barão, com sua sede insaciável por controle e crueldade, esperou o cair da noite para desferir seu golpe. Sob a luz bruxuleante de tochas, ele e seus capangas, homens tão desumanizados quanto seu líder, invadiram a cabana simples da família de Elara. Não houve aviso, apenas a brutalidade repentina e avassaladora que quebrou a pouca paz que eles ainda tinham. Elara assistiu, paralisada pelo horror, enquanto a cena se desenrolava diante de seus olhos. Os gritos de seus pais se misturavam aos sons dos golpes, um coro infernal que parecia rasgar o tecido da noite. Ela viu seu pai, um homem forte e resiliente, tentar proteger sua mãe e Kael, mas a desvantagem era esmagadora. Os bastões e chicotes dos capangas caíam sem piedade sobre ele. A mãe de Elara, antes tão cheia de vida e carinho, foi derrubada com um único golpe brutal, seu corpo frágil colidindo com o chão de terra batida. Elara sentiu um grito preso em sua garganta, uma dor aguda e sufocante que a impedia de respirar. Mas o golpe mais devastador veio em seguida. Seu irmão mais novo, Kael, o pequeno ser de olhos brilhantes e riso fácil, tentou se esconder atrás da mãe. Um dos capangas, com um sorriso sádico, o puxou pelos cabelos. O menino chorou, chamando por Elara, e ela sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Antes que pudesse reagir, antes que pudesse sequer mover um músculo, o feitor barão, com um olhar de puro desprezo e ódio, desferiu um chute violento no pequeno corpo de Kael. O som do impacto foi o estopim para o universo de Elara desmoronar. Ela viu a vida se esvair dos olhos de seu irmão, o último suspiro de uma criança inocente, e o mundo se tornou um borrão de dor e desespero. Seus pais, já sem forças, foram executados sumariamente, seus corpos inertes ao lado do filho. Elara, jogada em um canto, foi poupada da morte física. Barão, talvez querendo que ela vivesse para testemunhar a extensão de sua crueldade, talvez para que ela servisse de exemplo para os outros escravos, deixou-a viva. Mas a Elara, que sobreviveu àquela noite, não era a mesma jovem de antes. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora carregavam uma sombra de horror e uma promessa silenciosa de retribuição. A dor era uma ferida aberta, mas sob ela, algo mais sombrio e poderoso começava a se formar. O enterro improvisado foi feito às pressas, sob a vigilância dos capangas que zombavam de sua dor.
Elara cavou a terra com as próprias mãos, sentindo a aspereza do solo, a frieza da morte. Cada pá de terra que cobria os corpos de sua família era um peso esmagador em sua alma. A solidão que se seguiu foi um vazio excruciante, um eco constante dos risos e vozes que não mais preencheriam sua pequena cabana. O silêncio era ensurdecedor, e a escuridão de sua alma parecia engolir a luz das estrelas. Ela se sentava sozinha, as mãos calejadas e o rosto marcado pelas lágrimas secas, revivendo cada momento daquela noite trágica. Mas a dor, com o tempo, começou a se transformar. A tristeza profunda e o desespero deram lugar a uma fúria ardente, um fogo inextinguível que queimava em seu peito. A imagem dos corpos de sua família, dos olhos sem vida de Kael, gravou-se em sua mente, não como uma ferida a ser lamentada, mas como uma cicatriz que a impulsionaria. Naquela solidão opressora, Elara fez um juramento silencioso. Não seria um juramento de ódio cego, mas de justiça calculada. Ela não sabia como, mas sabia que Barão pagaria por cada vida que tirou, por cada lágrima que a fez derramar. Os primeiros pensamentos de Elara não eram sobre fuga, mas sobre sobrevivência. Ela precisava viver para cumprir sua promessa. Ela sabia que, como escrava, suas opções eram limitadas, mas sua mente, antes focada em pequenos atos de resistência, agora fervilhava com a necessidade de se fortalecer. Ela observava o feitor com uma intensidade renovada, não com medo, mas com um olhar analítico. Estudava seus movimentos, suas rotinas, suas fraquezas. Cada chicotada, cada humilhação não a quebrava, mas a fortalecia, alimentando a chama de sua vingança. Ela sabia que precisaria de inteligência, paciência e uma vontade de ferro. A jovem assustada que testemunhou a brutalidade de Barão havia morrido naquela noite. Em seu lugar, emergiu uma Elara endurecida, com um propósito singular e inabalável. O fogo da vingança ardia em seus olhos, transformando-a de uma vítima em uma predadora em potencial. A pergunta que a assombrava era: como uma escrava, desprovida de poder e voz, poderia se vingar de um homem tão cruel e onipotente como o feitor Barão? A resposta ainda estava longe, mas Elara sabia que a encontraria. Ela faria o inferno pagar pelo que ele havia feito à sua família, e a plantação seria o palco para a sua retribuição. Elara se adaptou à vida após a tragédia com uma resiliência assustadora. Externamente, ela era a escrava que todos esperavam, submissa, trabalhadora, com o olhar distante de quem havia perdido tudo. Internamente, porém, fervilhava um propósito, um plano que ela tecia nos recônditos mais profundos de sua mente, escondendo sua dor e seu objetivo sob uma camada de indiferença cuidadosamente construída. Ninguém, nem mesmo os outros escravos, poderia suspeitar da força implacável que a movia. Ela se tornou uma observadora silenciosa, seus olhos perscrutando cada canto da plantação, cada gesto do feitor Barão. Ela observava Barão com uma intensidade quase científica. Analisava seus hábitos matinais, a maneira como ele falava com os capangas, os momentos em que ele estava mais vulnerável ou mais propenso à crueldade. Percebia que, apesar de sua brutalidade, Barão era um homem de rotina, previsível em sua tirania. Seus gritos, suas ordens, seus passos pesados, tudo era mapeado na mente de Elara. Ela notava os horários de suas refeições, as vezes em que ele se embriagava na casa grande, os caminhos que ele percorria pela plantação. Cada detalhe era uma peça no quebra-cabeça de sua vingança. O início da acumulação de pequenos conhecimentos e habilidades foi gradual, quase imperceptível. Elara, que antes se dedicava à colheita, começou a pedir para trabalhar em outras tarefas, argumentando que isso a ajudaria a esquecer a dor. Com essa desculpa,
Ela aprendeu sobre as plantas medicinais da região com as curandeiras mais velhas, as propriedades das ervas e as sutilezas de sua preparação. Ela descobriu que algumas poderiam aliviar a dor, enquanto outras poderiam causar males mais profundos. Aprendeu sobre a forja, observando os ferreiros trabalhando o metal e a resistência de diferentes materiais. Cada novo aprendizado era uma ferramenta afiada em seu arsenal invisível. Foi durante esse período de observação e aprendizado que uma amizade inesperada floresceu. Um escravo mais velho, chamado Silas, um homem de sabedoria ancestral e olhos que haviam visto muitas estações de dor e poucas de alegria, percebeu a mudança em Elara. Ele não a via apenas como uma jovem traumatizada, mas sentia a quietude perigosa que a envolvia. Silas, com sua experiência de vida, havia aprendido a ler as entrelinhas da alma humana. Ele se aproximou de Elara com cautela, oferecendo conselhos velados sobre a vida na plantação, sobre a importância da paciência e da astúcia. Ele falava em parábolas, mas Elara, com sua mente aguçada, compreendia a essência de suas palavras. Ele a ensinava a ocultar seus pensamentos, a usar a invisibilidade como uma arma, a transformar a fraqueza aparente em força disfarçada. O desenvolvimento de um plano de vingança começou de forma ingênua. No início, Elara pensava em atos de retribuição imediata, em confrontar Barão com as próprias mãos, mas a sabedoria de Silas a fez ver a futilidade de tal abordagem. A pressa é a inimiga da justiça, minha filha. Ele lhe disse uma vez, enquanto observavam o feitor chicotear um escravo sem motivo. Uma cobra não ataca de frente, mas espera o momento certo para o bote fatal. As palavras de Silas ecoavam em sua mente, moldando seu pensamento. O plano de Elara começou a evoluir, tornando-se mais elaborado, mais intrincado, como uma teia de aranha que se estende paciente e invisível. Ela começou a reunir informações sobre os pontos fracos do feitor, não apenas seus hábitos, mas suas vulnerabilidades emocionais e financeiras. Elara ouvia as conversas dos capangas, dos outros escravos e até mesmo dos senhores da plantação, quando tinha a oportunidade. Descobriu que Barão era um homem endividado, que tinha um vício secreto em jogos de azar e que sua posição era menos segura do que ele fazia parecer. Ele devia favores a pessoas poderosas e seu temperamento volátil o levava a cometer erros. Cada descoberta era um fio a mais para sua teia. Ela aprendeu sobre as hierarquias dentro da plantação, as tensões entre os senhores e os feitor, as pequenas fofocas que revelavam grandes segredos. Elara compreendeu que sua vingança não poderia ser apenas um ato de violência, mas uma derrubada sistemática. Ela não queria apenas a morte de Barão, mas sua ruína completa, sua humilhação pública, sua queda de um pedestal construído sobre o sofrimento alheio. O plano de Elara começava a tomar forma, um projeto complexo que exigiria tempo, paciência e uma coragem inabalável. Mas o perigo de ser descoberta era uma sombra constante pairando sobre cada passo, cada olhar, cada palavra. Um único erro poderia custar-lhe a vida. Ou pior, a privaria da chance de cumprir sua promessa. Ela sabia que estava caminhando sobre uma linha tênue, onde a cada dia o risco se tornava mais real. A dor da perda era o combustível, e a promessa de vingança, o mapa. Elara, com sua mente afiada e coração endurecido pela dor, começou a tecer sua teia de forma metódica e quase imperceptível. Ela utilizava sua inteligência para manipular situações sem levantar qualquer suspeita. Uma sombra entre sombras, invisível aos olhos do feitor e de seus capangas. Seus movimentos eram calculados, cada palavra ponderada, cada ação um passo no intrincado balé da retribuição. Ela compreendeu que a força bruta era a arma dos opressores, mas a astúcia e a paciência eram as ferramentas dos que buscavam justiça em segredo.
Elara havia se tornado a serpente do campo, rastejando silenciosamente, observando e aguardando o momento perfeito para o bote. Pequenos atos de sabotagem começaram a ocorrer na plantação. Atos que prejudicavam o feitor, mas pareciam acidentes infelizes. Uma ferramenta quebrada aqui, um carregamento de colheita danificado ali, um atraso inexplicável na entrega de suprimentos. Nada que pudesse ser diretamente atribuído a alguém, mas o suficiente para causar aborrecimento e perdas financeiras a Barão. As rodas da carroça de suprimentos, misteriosamente soltas, resultavam em dias de trabalho perdido e grãos espalhados pelo caminho. As ferramentas de plantio, inexplicavelmente enferrujadas ou danificadas durante a noite, atrasavam a colheita. Os relatórios financeiros do feitor, sempre um emaranhado de números questionáveis, começaram a apresentar discrepâncias ainda maiores, fruto de pequenos desvios que Elara, com sua astúcia, orquestrava. Ela observava a frustração crescente no rosto de Barão, o suor frio que escorria por sua testa enquanto ele tentava explicar as perdas inexplicáveis aos capatazes e, eventualmente, aos senhores da plantação. A cada incidente, um sorriso quase imperceptível surgia nos lábios de Elara, uma chama bruxuleante de satisfação acendendo em seu peito. A construção de uma rede secreta de aliados entre os escravos foi um dos passos mais cruciais e arriscados. Elara sabia que não poderia agir sozinha. Ela precisava de olhos e ouvidos em cada canto da fazenda, mãos dispostas a ajudar, corações cansados da opressão que pudessem se unir à sua causa. Movidos pelo medo da tirania de Barão e pela tênue esperança de uma vida melhor, alguns escravos começaram a olhar para Elara de uma maneira diferente. Eles viam nela não apenas a jovem que havia perdido tudo, mas alguém que carregava uma força silenciosa, uma determinação inabalável. Silas, o mentor sábio, foi o primeiro a se juntar formalmente à causa de Elara, usando sua influência e sua reputação para semear a semente da resistência. Ele apresentava Elara a outros escravos de confiança, aqueles que já haviam sofrido as piores atrocidades nas mãos do feitor e que estavam dispostos a arriscar tudo por um vislumbre de justiça. O papel do mentor mais velho, Silas, tornou-se ainda mais crucial neste estágio. Ele não apenas a ensinava sobre estratégia e paciência, mas também sobre a arte da dissimulação, a importância de ler as intenções ocultas nas palavras e nos gestos. Silas a alertava sobre os perigos da impaciência e da raiva descontrolada. A raiva é uma faca de dois gumes, minha filha, ele a aconselhava. Ela pode te dar força para lutar, mas também pode te cegar para os perigos. Ele a ensinava a canalizar sua fúria em determinação fria, a transformá-la em uma ferramenta afiada e não em um fogo consumidor. Com ele, Elara aprendeu a arte de ouvir mais do que falar, a observar mais do que agir impulsivamente. Ele a treinava para ser uma estrategista, uma líder silenciosa, uma mente por trás dos bastidores. No entanto, o risco de traição era uma sombra constante que pairava sobre a crescente rede de Elara. A confiança era um luxo que poucos podiam se dar, e a lealdade uma moeda rara. A cada novo aliado, Elara e Silas avaliavam cuidadosamente o caráter, a história de sofrimento e o desejo de mudança. Um movimento em falso, uma palavra mal colocada, um olhar suspeito poderia desmantelar todo o plano e colocar suas vidas em perigo. A necessidade de confiança absoluta era paramount. Eles criaram códigos e sinais, uma linguagem secreta de olhares e gestos que apenas eles compreendiam, para se comunicar e planejar sob o nariz do feitor. Foi durante uma dessas sessões de observação e coleta de informações que Elara fez uma descoberta que poderia ser o golpe final para Barão. Ela ouviu, por acaso, uma conversa acalorada entre o feitor
e um homem desconhecido no escritório principal da plantação. As paredes eram finas e a voz de Barão, sempre elevada, carregava o peso do desespero. Ele estava profundamente endividado com agiotas perigosos, homens que não hesitariam em usar a violência para cobrar suas dívidas. Mas a parte mais sombria do segredo era que Barão havia desviado grandes somas de dinheiro dos senhores da plantação, falsificando registros e vendendo parte da colheita no mercado negro, tudo para sustentar seu vício em jogos de azar e pagar seus credores. Seus superiores, os verdadeiros proprietários da plantação, não tinham conhecimento dessa fraude massiva. Era um segredo obscuro, uma teia de mentiras e corrupção que, se exposta, destruiria completamente a reputação e a liberdade do feitor. Elara sentiu seu coração bater mais forte no peito. Era a peça que faltava no quebra-cabeça, a arma mais potente que ela poderia ter. A teia de Elara se estendia, engolindo cada vez mais pessoas e segredos. A cada passo, contudo, o risco de ser pega aumentava exponencialmente. Ela era uma equilibrista em uma corda bamba, com o abismo da punição à espreita a cada movimento. Mas a imagem de sua família, a lembrança dos pais e do irmão, era um escudo contra o medo, um farol que a guiava através da escuridão. O caminho da serpente era perigoso, mas a promessa de vingança era mais forte do que qualquer temor. Com a descoberta do segredo de Barão, Elara sentiu um novo fôlego, uma energia renovada que a impulsionava. A informação sobre as dívidas e a fraude do feitor era um tesouro, e ela sabia que precisava usá-la com a máxima precisão. Para isso, ela precisava se aproximar ainda mais de Barão, entrar em seu círculo de confiança, ou pelo menos de vigilância. A oportunidade surgiu de forma inesperada. O antigo escriba da plantação adoeceu gravemente, e Barão, em sua busca desesperada por alguém que soubesse ler e escrever, encontrou em Elara uma solução improvável. Ela, que havia aprendido secretamente com a ajuda de sua mãe e, mais tarde, com os ensinamentos de Silas, revelou suas habilidades de forma controlada, o suficiente para impressionar o feitor, mas não para despertar suspeitas sobre sua inteligência. Assim, Elara ascendeu a uma posição de maior visibilidade e acesso, tornando-se a nova escriba da plantação. Sua nova função a colocava diretamente no escritório principal, lidando com os registros, as contas e a correspondência. Era um jogo perigoso, uma dança mortal com o inimigo. Ela interagia diretamente com o feitor, observando cada movimento, cada palavra, cada tremor em sua voz. Em cada encontro, Elara usava uma máscara de subserviência e eficiência, escondendo suas verdadeiras intenções por trás de um semblante calmo e dedicado. Barão, cego pela sua própria arrogância e pela crença de que uma escrava não poderia ser mais do que uma ferramenta, subestimou-a de forma cruel. Ele via nela apenas uma mente útil, uma mão ágil para organizar seus papéis, nunca imaginando que sob aquela fachada se escondia a arquiteta de sua própria ruína. O aprofundamento do plano de Elara agora visava não apenas a queda de Barão, mas a destruição de sua reputação e seu poder. Ela percebeu que a vingança mais doce seria vê-lo despojado de tudo o que ele valorizava: seu status, seu dinheiro e, acima de tudo, seu controle. Em sua nova posição, Elara tinha acesso direto aos registros falsificados, às cartas de agiotas e às provas irrefutáveis da corrupção de Barão. Ela começou a coletar e organizar essas evidências, criando um dossiê silencioso e devastador, que aguardava o momento certo para ser revelado. Silas, seu mentor, a aconselhava a cada passo, ensinando-a a ser paciente, a esperar pelo momento de máxima vulnerabilidade do feitor. Um caçador não ataca quando a presa está alerta, minha filha, ele dizia. Ele espera o momento de distração, o momento de fraqueza.
Pequenas vitórias começaram a fortalecer a moral dos outros escravos e a confiança em Elara. Ela usava sua posição para fazer pequenas melhorias nas condições de trabalho, para interceder em favor de outros escravos que sofriam punições injustas, sempre de forma discreta, atribuindo o mérito a Barão ou a circunstâncias fortuitas. Essas ações, embora pequenas, eram sinais de esperança para aqueles que viviam sob o jugo do feitor. A notícia de que havia alguém dentro do escritório, alguém que se importava, espalhou-se rapidamente entre os cativos, consolidando a lealdade à causa de Elara. Ela se tornou um farol de resistência, mesmo sem que muitos soubessem a extensão de seu plano. A confiança nela crescia e a rede de aliados se tornava mais robusta, mais unida. No entanto, a proximidade com Barão era uma faca de dois gumes. Elara sentia a tentação de ceder ao ódio puro, de explodir em fúria e confrontá-lo abertamente. A lembrança do pai, da mãe e do irmão mortos brutalmente queimava em sua alma, e a presença do feitor, tão perto, era um lembrete constante de sua dor. Ela lutava internamente para manter o foco, para não deixar que a emoção nublasse seu julgamento. Silas a alertava sobre o perigo de se deixar consumir pelo ódio. O ódio é um veneno que destrói o portador antes mesmo de tocar o inimigo, ele advertia. Elara media cada palavra, cada ação, cada olhar, forçando-se a manter a calma, a frieza necessária para executar seu plano. Ela sabia que um movimento em falso poderia custar não apenas sua vida, mas também a esperança de vingança e a promessa de justiça para sua família. Os dias se transformaram em semanas e Elara, em sua nova função, continuava a tecer sua teia. Ela observava o feitor se afundar cada vez mais em suas dívidas e vícios, tornando-se mais errático e desesperado. As evidências de sua corrupção se acumulavam e o momento de agir se aproximava. Elara estava mais perto do feitor do que nunca, compartilhando o mesmo espaço, respirando o mesmo ar. Essa proximidade, embora perigosa, era essencial para o sucesso de seu plano. Ela era a sombra no escritório, a observadora silenciosa, a escriba que registrava não apenas as contas da plantação, mas também a lenta e inevitável queda de seu opressor. Mas essa proximidade, ela sabia, poderia ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como ela jogaria suas cartas. O palco estava montado e a peça final estava prestes a começar. A oportunidade que Elara esperava surgiu durante a visita anual do inspetor colonial, um homem austero e implacável, conhecido por sua incorruptibilidade. Barão, em sua arrogância cega e excesso de confiança, preparou uma série de relatórios falsos e contas maquiadas, esperando enganar o inspetor como fizera tantas vezes antes. Elara, com um sorriso forçado e uma reverência impecável, entregou-lhe os documentos, mas não sem antes deslizar discretamente entre as pilhas de papel as provas esmagadoras que havia coletado. Cópias de recibos adulterados, cartas de agiotas detalhando os empréstimos exorbitantes de Barão, registros de desvios de mercadorias e até mesmo testemunhos anônimos de escravos sobre a brutalidade e a má gestão do feitor. O inspetor, um homem de poucos sorrisos, notou a fina camada de poeira nas pilhas de documentos oficiais e a meticulosa organização dos papéis adicionais que Elara havia inserido. Sua atenção foi imediatamente capturada pela discrepância. Enquanto Barão se vangloriava de sua excelente administração, o inspetor se aprofundava nas evidências secretas. A face do feitor, inicialmente relaxada, começou a contrair-se em uma máscara de preocupação quando percebeu o foco incomum do inspetor. Ele tentou desviar a atenção, oferecendo vinhos caros e histórias vazias, mas era tarde demais. O jogo de Elara havia começado e a armadilha estava armada. A execução dessa parte crucial do plano foi um golpe direto na reputação e na autoridade de Barão, expondo-o a seus superiores de uma forma que ele jamais imaginaria.
O feitor, em um acesso de fúria contida, tentou culpar Elara por má organização dos documentos, mas o inspetor, com um olhar penetrante, percebeu a intenção por trás da acusação. A frieza e a precisão de Elara no manuseio dos papéis eram inegáveis. Barão, então, percebeu que Elara não era apenas uma escriba eficiente, mas a mente por trás de seus problemas recentes. A série de acidentes e a crescente insatisfação dos escravos, antes atribuídas a meras coincidências ou à sua própria má sorte, agora se encaixavam em um padrão orquestrado. Seus olhos faiscaram com uma mistura de raiva e reconhecimento. Em desespero, Barão tentou incriminar Elara e seus aliados. Ele ordenou uma busca rigorosa nos alojamentos dos escravos, esperando encontrar algo que pudesse ligar Elara a atos de sabotagem ou insubordinação. Ameaçou escravos com punições severas, se não confessassem a participação de Elara em alguma conspiração. O medo se espalhou novamente, e a rede de Elara foi posta à prova. Foi nesse momento de tensão que a traição se revelou. Um dos escravos, um homem chamado Cícero, que havia sido acolhido por Elara e se beneficiado de suas pequenas intervenções, quebrou sob a pressão das ameaças de Barão. Cícero, com o rosto banhado em lágrimas e a voz tremendo, apontou Silas como o mentor de Elara, revelando a existência da rede e a intenção de derrubar o feitor. A notícia da traição de Cícero chegou a Elara através de outro aliado leal. O choque e a dor foram imensos. Não apenas um de seus próprios havia cedido, mas também colocara Silas, seu sábio mentor e figura paterna, em perigo mortal. O novo perigo era duplo: a fúria de Barão e a desconfiança que a traição de Cícero poderia semear entre os demais escravos. Elara sabia que não havia tempo para lamentações. Ela precisava agir, e rápido, para proteger Silas e manter a integridade de sua rede. Com o coração apertado, Elara convocou um encontro secreto com seus aliados mais próximos. O ar estava pesado com a tensão e o medo. Ela explicou a situação com clareza brutal, omitindo a identidade de Cícero para evitar a vingança sumária, mas enfatizando a necessidade de uma ação imediata. Eles decidiram que Silas precisava desaparecer por um tempo, ser escondido em um local seguro fora da plantação, antes que Barão pudesse capturá-lo e torturá-lo para obter mais informações. Elara sabia que essa seria uma das decisões mais difíceis, pois significava separar-se de seu guia em um momento crítico. Ainda mais brutal, Elara percebeu que precisava enviar uma mensagem clara a Barão e a qualquer outro que pensasse em traí-los. Ela orquestrou um acidente para Cícero, que foi encontrado gravemente ferido em um dos campos, como se tivesse sido atacado por animais selvagens. A cena foi montada para parecer uma fatalidade, mas a mensagem subliminar era clara para aqueles que entendiam o jogo de poder. A traição não seria tolerada. A decisão pesou sobre a alma de Elara, mas ela sabia que para proteger a muitos, às vezes era preciso tomar decisões impiedosas. O jogo se tornara mortal. E Elara precisava enfrentar não apenas seu inimigo declarado, mas também as sombras dentro de seu próprio círculo. A linha entre a justiça e a crueldade tornava-se cada vez mais tênue. Mas Elara estava determinada a seguir em frente, não importava o custo. Seu juramento de vingança exigia sacrifícios, e ela estava disposta a fazê-los. A plantação, antes palco de sua dor, agora se transformava em um tabuleiro onde vida e morte eram as peças. A tensão na plantação atingiu seu ponto de ebulição, com a sombra da traição ainda pairando, mas Elara, com a mente afiada e o coração endurecido, já havia traçado os próximos passos. A remoção de Silas para um local seguro, embora dolorosa, foi um movimento estratégico crucial, protegendo a mente mestra por trás de grande parte do planejamento e garantindo que Barão não pudesse extrair informações vitais sob tortura.
A mensagem brutal transmitida através do acidente de Cícero, por mais que tivesse corroído a alma de Elara, havia restaurado um certo grau de ordem e medo respeitoso entre os escravos, solidificando a percepção de que Elara era uma força a ser reconhecida, alguém que não hesitaria em tomar decisões difíceis para proteger seu povo e seu objetivo. O ápice do confronto estava iminente. Elara sabia que a oportunidade perfeita para a queda de Barão não tardaria a surgir. Ela havia passado meses, se não anos, observando cada movimento do feitor, cada fraqueza, cada ponto cego. O conhecimento acumulado, que antes era uma mera ferramenta de sobrevivência, agora se transformava em um arsenal poderoso. As informações sobre as irregularidades financeiras de Barão, as manipulações nos registros de produção e a apropriação indevida de bens da plantação, cuidadosamente coletadas e verificadas, estavam prontas para serem reveladas. A oportunidade surgiu durante a visita anual do proprietário da plantação. Um homem distante e absorto em seus próprios negócios, que raramente se dignava a inspecionar pessoalmente o trabalho de seus feitores. Barão, como sempre, preparou uma apresentação meticulosa, repleta de números inflacionados e histórias fabricadas de produtividade recorde. Ele acreditava que sua fachada de eficiência e lealdade era impenetrável. Mas Elara sabia que por trás dos sorrisos falsos e dos relatórios maquiados havia uma teia de mentiras prestes a se desfazer. Elara orquestrou a entrega das provas de forma anônima, garantindo que chegassem às mãos do proprietário antes mesmo de Barão ter a chance de iniciar sua apresentação. Ela utilizou um dos escravos que trabalhava na Casa Grande, uma jovem que, embora assustada, nutria um profundo ressentimento contra Barão por suas crueldades. A jovem, seguindo as instruções de Elara, colocou os documentos em um local discreto, onde o proprietário certamente os encontraria. Quando o proprietário começou a revisar os papéis de Barão, uma expressão de perplexidade e, em seguida, de fúria começou a se desenhar em seu rosto. As provas de Elara eram irrefutáveis. Registros autênticos de produção, comparados com os falsificados por Barão, testemunhos escritos de outros feitores sobre desvios de recursos e até mesmo um diário secreto de Barão que revelava seus planos de desviar lucros significativos para si. O diário, uma peça-chave, havia sido encontrado por Elara durante uma de suas incursões noturnas pelos aposentos do feitor. Um risco que agora se mostrava recompensador. Barão, alheio ao que estava acontecendo, continuou a discursar sobre sua gestão exemplar, com um sorriso presunçoso no rosto. O proprietário, no entanto, interrompeu-o abruptamente, com a voz carregada de uma raiva contida que fez os poucos presentes na sala encolherem. Ele jogou os documentos sobre a mesa, os olhos fixos em Barão, com uma intensidade gelada. "O que é isso, feitor Barão?" perguntou o proprietário, sua voz baixa e perigosa. "Explique-me estes números, estas datas, estas assinaturas." O rosto de Barão empalideceu. Ele pegou os papéis, suas mãos tremendo, enquanto ele folheava as evidências incriminadoras. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de terror e desespero. Ele tentou gaguejar uma explicação, uma desculpa esfarrapada sobre mal-entendidos e erros de contabilidade, mas suas palavras se perdiam no ar, vazias e sem convicção. Elara observava a cena de longe, misturada entre os outros escravos que trabalhavam nas proximidades da Casa Grande. Seus olhos fixaram-se em Barão, vendo o medo em seu olhar, a covardia emergindo de sua fachada de tirania. Era a imagem exata que ela havia imaginado em seus sonhos mais sombrios, a realização de seu juramento. A vingança estava ali, palpável, não apenas na desgraça do homem que destruiu sua família, mas na humilhação pública que ele estava sofrendo. O proprietário,
um homem de negócios implacável, não tolerava roubos ou ineficiência. A traição de Barão era um ataque direto à sua fortuna e sua reputação. Sem hesitação, ele ordenou que Barão fosse imediatamente destituído de seu cargo e preso. A notícia se espalhou como um incêndio pela plantação. Os sussurros se transformaram em murmúrios, e os murmúrios em um clamor contido de alívio e satisfação. A plantação testemunhou a queda do seu opressor. Barão foi arrastado para fora da Casa Grande, seus gritos de protesto e suas súplicas ignoradas. Seus antigos capangas, agora sem poder para protegê-lo, observavam em silêncio, alguns com medo, outros com um visível alívio. O homem que havia imposto tanto sofrimento, que havia se deleitado com a dor alheia, estava agora despojado de sua autoridade, um pária, exposto em sua fraqueza. Elara sentiu uma onda de emoções avassaladoras. A dor da perda de sua família ainda estava presente, uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Mas, mesclada a essa dor, havia uma satisfação profunda, um senso de justiça finalmente alcançada. Não era uma celebração jubilosa, mas uma vitória silenciosa, um testemunho da força do espírito humano diante da opressão. Ela havia honrado sua família, havia cumprido sua promessa. A queda de Barão marcou o fim de uma era de terror na plantação. Os escravos, embora ainda em cativeiro, sentiram o peso da opressão diminuir. Um novo feitor seria nomeado, talvez não menos cruel, mas a semente da resistência havia sido plantada. Elara havia provado que mesmo o mais poderoso dos tiranos poderia ser derrubado pela inteligência, pela paciência e pela vontade inabalável de um espírito determinado. A noite caiu sobre a plantação, mas desta vez a escuridão não trazia consigo o terror de Barão. Em vez disso, havia uma quietude, um ar de esperança renovada. Elara, observando as estrelas, sentiu o vento em seu rosto. A vingança havia sido consumada, mas o que restava para ela agora? A pergunta ecoava em sua mente, um novo capítulo se abrindo em sua jornada, repleto de incertezas, mas também de possibilidades. A liberdade física ainda era um sonho distante, mas a liberdade de seu espírito, de sua vontade, já havia sido conquistada. A queda de Barão reverberou por toda a plantação, um terremoto silencioso que reconfigurou as relações de poder e as esperanças dos escravos. A administração da propriedade, chocada com a extensão da corrupção e crueldade do feitor, implementou mudanças. Um novo feitor foi designado, um homem mais justo, que, embora ainda mantivesse a disciplina exigida pelo sistema da escravidão, demonstrava um mínimo de humanidade que Barão jamais possuíra. As condições de trabalho melhoraram ligeiramente, as punições tornaram-se menos arbitrárias e a comida, embora escassa, era distribuída com um pouco mais de equidade. Essas pequenas concessões não eram liberdade, mas representavam um alívio tangível, um sopro de ar fresco em um ambiente sufocante, e os escravos sabiam a quem deviam essa mudança. Elara, que antes vivia nas sombras, tornou-se uma figura de respeito e inspiração. Não era uma líder formal, mas seu nome era sussurrado com admiração e gratidão. Os outros escravos a viam como a personificação da resistência, a prova viva de que a inteligência e a coragem podiam, de fato, abalar as estruturas da opressão. Ela era procurada por conselhos, por uma palavra de encorajamento, por sua capacidade de ver além da imediata escuridão. Seu olhar, antes carregado de uma dor pungente, agora refletia uma sabedoria adquirida a duras penas e uma determinação inabalável. A luta pela verdadeira liberdade, contudo, estava longe de terminar. A queda de Barão fora apenas o primeiro degrau de uma escada íngreme. Elara entendia que a mudança real viria somente com o fim da escravidão em si, e essa era uma batalha que transcendia os limites da plantação.
A memória de seus pais e de seu pequeno irmão, a imagem dos seus rostos sorrindo e o eco de suas vozes eram a força motriz que a impulsionava. Eles não haviam morrido em vão. Suas vidas e suas mortes alimentavam a chama da justiça no coração de Elara, transformando a vingança pessoal em um propósito maior. Lutar por um futuro melhor, não apenas para si, mas para todos aqueles que compartilhavam de seu sofrimento. Com o tempo, Elara começou a construir um novo caminho, pavimentado pela coragem que havia demonstrado. Ela usou sua influência recém-adquirida para negociar com o novo feitor, pleiteando por pequenas melhorias, por mais tempo de descanso, por um tratamento mais digno para os doentes e os idosos. Ela se tornou a voz dos que não podiam falar, a protetora dos mais vulneráveis. Seu plano de vingança havia terminado, mas seu propósito de vida apenas começava a se expandir. Elara encontrou um novo significado para sua existência além do ódio e da retribuição. A redenção para ela não era um ato de perdão ao opressor, mas a transformação de sua própria dor em uma força construtiva, em esperança para os que a rodeavam. Ela começou a ensinar em segredo as crianças da plantação. Com gravetos e terra, desenhava letras e números, acendendo a luz do conhecimento em mentes jovens que a sociedade tentava manter na escuridão. Ela sabia que a educação era uma arma poderosa, capaz de libertar mentes antes mesmo que os corpos pudessem ser livres. Cada pequeno avanço, cada sorriso de uma criança ao identificar uma letra era um bálsamo para sua alma, uma vitória que ressoava mais profundamente do que a queda de Barão. O legado de Elara não se resumia apenas à sua vingança contra o feitor. Ele se estendia à sua capacidade de transcender a dor e o trauma, transformando-os em um motor para a mudança. Ela se tornou um símbolo de resistência, de que a humanidade e a dignidade podiam florescer mesmo nas condições mais adversas. Sua história era contada em sussurros, passada de geração em geração, um conto de advertência para os opressores e um farol de esperança para os oprimidos. A plantação, antes um lugar de desespero, começou a respirar um ar de uma esperança sutil, quase imperceptível. A semente da liberdade, plantada pela coragem de Elara, começou a germinar. Ela não viveu para ver o fim da escravidão, mas suas ações acenderam faíscas que se transformaram em chamas, inspirando muitos a persistirem na luta. Os anos se passaram e Elara envelheceu na plantação, uma matriarca sábia e respeitada. Seus olhos, que haviam testemunhado tanto o horror, agora brilhavam com uma serenidade que só a paz interior pode proporcionar. Ela havia cumprido sua promessa aos seus mortos e havia construído um legado para os vivos. Sua história, a da escrava que vingou a morte de sua família, não era apenas um conto de retribuição, mas uma poderosa ode à resiliência do espírito humano, a inabalável busca por justiça e a capacidade de encontrar um novo propósito mesmo após a maior das perdas. A história de Elara terminou, mas o espírito de sua luta ecoou para as gerações futuras. Um lembrete eterno de que a esperança e a resistência podem, de fato, mudar o mundo.